Bom dia, bom dia! Quinta-feira nós temos a lua em Virgem no céu, que no primeiro aspecto do dia faz uma quadratura com Mercúrio em Virgem e depois faz uma quadratura com Marte, também em Virgem. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Gente, a energia geminiana e virginiana também no lado sombra trazem a fofoca, a intriga, o diz que disse, sabe? O escapulir ali, falar demais. Então, é uma quinta que você deve ter cuidado com o que você vai falar, com o que você vai compartilhar da sua vida e principalmente da vida dos outros também, porque isso pode ganhar uma amplitude que saia do seu controle. Então, presta atenção com as fofocas, tá? Presta atenção com as intrigas também. E até sei lá, uma novidade da sua vida, por exemplo, algo que você está almejando, um sonho que está prestes a se realizar, resguarda. Resguarda, porque tem um quê de inveja também no ar aqui. Estamos em uma temporada leonina e o signo de Leão é muito magnético, chama muita atenção. E prego que se destaca, como é? A máxima ganha martelada, recebe martelada. Então, sim, é uma energia muito magnética que atrai olhares, e dentre esses olhares, que podem sim ser de admiração, mas existem olhares que não são de admiração. Podem ser olho gordo, pode ser inveja, pode ser olho grande. Então, cuidado, nessa temporada leonina, a gente acaba se expondo mais. Por isso que muitas leituras de tarô para esse mês de agosto saiu um direcionamento voltado para proteção, blindagem energética. E eu sugeri, acho que para a maioria dos signos, pelo menos para metade aí, que fizesse a oração de São Jorge, porque é uma oração muito poderosa de blindagem do nosso campo, que traz um quê desobsessor realmente, que afasta o obsessor, encarnados e desencarnados, inclusive. Então, se você não está fazendo, faça ao longo desse mês inteiro. Eu estou fazendo já desde maio. Isso, desde maio que eu estou fazendo todos os dias de manhã a oração de São Jorge. E é poderosíssima, fez uma grande diferença no meu campo. Então, nesse período de temporada leonina, a gente acaba ficando com o nosso campo mais exposto a nível coletivo mesmo. Mas aquelas pessoas que têm leão forte, são leoninas de sol, leoninas de lua, leoninas de ascendente, ou tem estélios em leão, planetas pessoais em leão, Júpiter em leão, a gente acaba trazendo aí esse quê maior, como se, né, os olhares estivessem em cima da gente. Então, proteja, blinde o seu campo, independente de ter a energia leonina forte ou não, procure sempre blindar o seu campo. Seja através de orações, seja através de decretos divinos, seja através de pensamentos e sentimentos de alta vibração, e também resguardando determinadas informações sobre a sua vida. Nem todo mundo merece saber tudo sobre você, tudo sobre seus próximos passos. O mais interessante aqui, inclusive, é você resguardar, selecionar bem, filtrar bem para quem você conta o que, certo? Outro ponto que essa quadratura traz aqui, que é um puxãozinho de orelha da espiritualidade, é em relação à mudança de rota, mudança de rumo. Porque estamos falando de uma quadratura entre dois signos mutáveis, Gêmeos e Virgem. Mas veja só, a energia geminiana, ela muda muito de ideia, muito. E acaba não se aprofundando em nada, porque não dá tempo de se aprofundar. Quando eu começo a me aprofundar aqui nesse caminho, aí já me vem um impulso, uma vontade de mudar de caminho, aí eu mudo de caminho. E isso pode ser uma via desafiadora para algumas pessoas, porque não dá tempo de você criar uma constância naquela jornada específica, não dá tempo de se manifestar a resposta, os retornos, os resultados que você gostaria, porque você não deu tempo suficiente para aquilo se manifestar na sua vida. Imagina, gente, pega aqui o exemplo desse canal. Imagina se eu tivesse parado lá no primeiro mês.
No primeiro mês que tinha, sei lá, 100 inscritos. Tinha 100 inscritos aqui no canal no primeiro mês. Imagina se eu tivesse parado lá atrás, a maioria de vocês não teria chegado até aqui. Então não teria ajudado a maioria de vocês com as mensagens diárias, com inspiração, com um direcionamento específico, com uma atualização no seu campo através das informações energéticas que você está recebendo. Então, o tempo aqui é necessário para se aprofundar. Então, tem um puxão de orelha. Escolhe um caminho e permanece nesse caminho por tempo suficiente para que você comece a ver os retornos. Ai, Lari, está entrando em contradição, porque as últimas mensagens estavam falando sobre morte. Sim, mas especificamente de mortes e finalizações daqueles caminhos que vocês estão batendo a cabeça há muito tempo. As duas mensagens anteriores foram sobre isso, na quarta-feira e na terça-feira. E eu falei especificamente em ambas sobre muito tempo num relacionamento, num caminho profissional que está impróspero. Mas aqui já é é como se fosse um desdobramento, uma ramificação dessa mensagem. Eu vou trazer até um outro exemplo. Essa semana, conversando com um amigo, ele estava falando, né, que o pai dele nasceu em Ilhéus e gosta muito da cidade. Ilhéus é uma cidade aqui da Bahia, tá, gente? Do sul da Bahia. Gosta muito de Ilhéus e é uma terra, uma região que é chamada inclusive de Costa do Dendê, porque tem um terreno, um solo propício para o dendê. Então tem muitas plantações de dendê nessa região. Aí, o pai dele uma vez levou algumas sementes de dendê para plantar em São Paulo. Não deu, obviamente. Por quê? Porque São Paulo não tem as condições a nível. Não sei nem como falar aqui, porque eu não entendo muito dessas coisas de plantação. Mas não tem o solo específico, a umidade específica, o calor específico que o dendê precisa para se nutrir, para crescer, para enfim, né? Para fazer o que um dendê faz, que eu não sei muito bem o que é. Apesar de amar a comida de dendê, sério, gente, eu amo, 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 amo. Eu tive uma sogra que era baiana de acarajé, que eu passei um período da minha vida jantando acarajé todos os dias. É o tanto que eu amo, muqueca, tudo que tem dendê, eu sou realmente apaixonada. Comida baiana é uma das minhas comidas favoritas do mundo, do mundo. Mas voltando aqui para a mensagem, a gente precisa perceber também se o terreno que a gente está plantando determinadas sementes, ele é adequado para receber aquilo que a gente está plantando, porque alguns terrenos não são. É doloroso, mas o adequado aqui a se fazer, o inteligente aqui a se fazer, usar a inteligência emocional, racional, muda de solo, vai ter que mudar de lugar. Veja o meu caso, mais uma vez. Eu passei 3 anos lá no Sereia Viajante, 1 ano em um Instagram profissional, voltado para astrologia, tentando produzir conteúdo no Instagram. Só que o Instagram não é a plataforma que é a mais adequada para mim. Gente, eu sou prolixa, eu gosto de falar, eu gosto de aprofundar no que eu estou falando. E o Instagram é uma plataforma para quem quer um conteúdo rápido, um conteúdo que não é tão profundo assim, que pode até tocar, porque não é só o que é profundo a nível de tempo que toca, não é mesmo? Às vezes uma frase nos toca profundamente. Mas o que eu estou falando aqui é de conteúdos mais densos. Então não era a plataforma adequada para mim, era excruciante, porque eu tinha que resumir tudo que eu ia falar em 1 minuto de Reels, em um texto com com X caracteres. Ou tinha que resumir tudo para colocar nos stories para não ficar muitas bolinhas, porque eu sabia que ninguém ia assistir se ficassem muitas bolinhas. Você entende que tinha um esforço, uma coisa que não era natural? E eu falei aqui, acho que na mensagem da terça-feira, que a gente precisa perceber o fluxo da vida, o fluxo natural da vida, seguir a nossa natureza. Eu sou prolixa, então eu devo procurar plataformas que comportem
essa minha característica de profundidade, de tempo, em que eu possa ser eu, sem ficar, sabe, não, calma, eu tenho que reduzir, porque tudo precisa caber em 1 minuto. Então tem que falar rápido. Outra coisa que é ante a minha natureza, a minha fala, a minha dicção, ela é mais lenta mesmo. É uma característica, inclusive, da maioria das pessoas que canalizam, para dar tempo das informações chegarem, a gente decodificar as informações e transformar em um discurso que faça sentido para quem está escutando. Então eu tinha que falar correndo. Gente, era antinatural. Então você precisa perceber que solo é esse que você está plantando as suas sementes. É um solo adequado? Isso é muito fácil de perceber. Por quê? Os resultados são claros, são nítidos. No meu caso, eu ficava ali passando por situações delicadas financeiramente, sem necessidade. Sem necessidade. Porque eu poderia ter mudado de plataforma, eu poderia ter adequado o meu trabalho, mas a teimosia, né? Eu sou leonina de sol, tenho Júpiter em Leão também. Então eu trago um pouco de teimosia também, de querer que saia exatamente do jeito que eu projetei que seria. Mas no momento em que eu me permiti fluir com o todo, tá, é para começar do zero, bora começar do zero então. Aí foi nome novo, foi tudo novo, tudo novo. Nem os seguidores antigos eu quis trazer para cá, gente. De verdade, pouquíssimas pessoas assim que me conhecem sabem desse canal, ou ficaram sabendo meses depois, porque eu quis realmente começar do zero. Do zero. Eu vim postar a existência desse canal no meu antigo Instagram de astrologia, já era acho que abril desse ano, algo assim, que eu postei lá e algumas pessoas vieram. Mas eu quis começar do zero, realmente. Começar do zero. E fluiu, porque foi natural. Aqui eu posso falar o tempo que eu quiser. No início, até eu pedi desculpas. Lá em janeiro, quem está aqui comigo desde janeiro sabe que em algumas mensagens, quando começaram a ficar mais longas, porque no início eram vídeos de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Conforme eu fui ganhando a confiança de vocês e a confiança em mim mesma também, no meu trabalho, e percebendo que eu podia me expressar mais, foi ficando maiores as mensagens, foram ficando cada vez maiores. Aí em janeiro, assim, às vezes eu pedi desculpas. E eu lembro de uma inscrita, Neila, ela comentou algumas vezes: ai, Lari, pode falar à vontade. Eu amo quando você fala bastante e tal. Aí eu fui percebendo que eu atraí uma audiência que é tão profunda quanto eu, entende? E é outro ponto também. Quando a gente está nos ambientes corretos, nos ambientes adequados, corretos não é bem a palavra, mas nos ambientes adequados que ressoam com a nossa frequência, a gente atrai também um público que é ressonante com a nossa frequência. Eu estava lá no Instagram tentando me adequar, uns 4 anos, tentando me adequar ao algoritmo do Instagram e à plataforma. Falando rápido, tentando falar rápido, tentando resumir, tentando fazer com que os meus textos coubessem naquela quantidade de caracteres. Aí eu atraía um público que não tinha tanta ressonância assim com a minha frequência. Claro que tem as exceções, né? Mas assim, quando a gente está sendo o que a gente é naturalmente, num terreno que é fértil para a gente, tudo é fértil. Tudo é fértil. A fertilidade, ela impera. Então, ela vem em abundância, ela não mingua, ela não pinga aos pouquinhos. Não, porque pingava para mim. Pingava. Nesses 4 anos de Instagram, pingou. Não era abundante como é aqui. Porque aqui eu tô sendo, eu não tô tentando me encaixar numa coisa que eu não sou. Eu tô sendo. Assim como um passarinho que voa, ele não tá fazendo força, porque ele é um pássaro. E ele voa, é a natureza dele voar. Então, ele não está fazendo força, ele está sendo apenas. Eu não estou fazendo força aqui com vocês, eu estou sendo. E aí flui. E aí eu atraio um público que tem ressonância com o que eu sou, porque eu estou sendo. Entende? Então você precisa perceber aí na sua vida quais são os solos que você está jogando as suas sementes. Se você está sendo nesse seu relacionamento aí,
seja de amizade, seja um relacionamento com um familiar específico, seja um relacionamento afetivo e sexual, ou você está precisando se podar diante daquela pessoa, na presença daquela pessoa, aí já é um grande alerta, tá? Já é uma grande bandeira vermelha. Quando a gente precisa ser o que a gente não é. Precisa colocar máscara, se podar, prestar atenção o que a gente fala, como a gente se veste. Recentemente eu passei até por uma situação assim, com um crush que ficava tentando podar a minha forma de me vestir. Então a gente precisa perceber, porque eu comecei eu ia encontrar com ele, eu ficava pensando que roupa que eu vou, para não receber nenhum tipo de comentário que fosse atacar a minha autoestima. Então é perceber, gente, é percepção, percepção. Atenção a si mesmo, atenção aos espaços que você frequenta, às circunstâncias, aos contextos, aos relacionamentos. Porque tudo isso diz desse terreno, desses terrenos em que você tem colocado as suas sementes. E para que seja mais justo com você, você precisa mudar de terreno, mudar de território e colocar as suas sementes em um solo que de fato vai abraçar e vai trazer todos os nutrientes que essa semente precisa para virar uma árvore, para dar os frutos, que são os resultados que você merece. Então tudo começa nessa percepção. Lembra do que eu falei, da natureza, do fluir. Lembra, isso é muito importante, isso é muito importante. Prefira estar em espaços, circunstâncias, contextos, relacionamentos em que você é, que a sua natureza se expressa levemente, sem forçar, que você é, porque quando a gente é, tudo flui. Tudo flui. De verdade, vocês estão falando com uma pessoa aqui que não nasceu em berço de ouro. Ai, Deus, quem me dera, viu? Vocês estão falando com uma pessoa que praticamente não teve fonte de amor, de pai, de mãe. Então, vocês estão falando aqui com uma pessoa, ou a pessoa que está falando com vocês, essa que vos fala, pronto. Essa que vos fala. Gente, olha, eu tenho uma couraça grossa de experiências nessa terra, nessa encarnação. Então, quando eu abro a boca para falar assim, eu sei do que eu tô falando, é porque eu sei realmente do que eu tô falando. Eu sei o quão desconfortável é passar por determinadas situações. E hoje a minha vida é muito mais leve do que já foi aí ao longo, né, desse período como Larissa. E tudo isso diz de uma bagagem também, de experiências vivenciadas aqui e que agora eu transmito aqui para vocês. Então, eu sou leonina, me trago muito nessas mensagens, vocês sabem muito da minha vida porque eu compartilho aqui. Mas eu tento compartilhar trazendo esse lado luz, para que vocês aprendam através do meu aprendizado, através da minha experiência, tá? Mas, bom, temos um aspecto mega positivo hoje, que é o Sol em Leão, conversando em sextil com a Lua em Gêmeos. E isso aqui pode trazer ideias, pode trazer uma criatividade também. A energia mutável geminiana, conversando com um signo fixo, que é Leão, é como se trouxesse um pouquinho de flexibilidade, para que você perceba realmente até esse ponto do solo, o que mudar, onde colocar as suas sementes, o que precisa ser finalizado. Então traz aqui um senso de adaptabilidade, realmente, como se a gente fosse começar a pensar positivo, porque são duas energias muito otimistas, muito alegres, Gêmeos e Leão. Então a gente vai começar a pensar pelo lado positivo. Poxa, realmente, mudar de terreno pode ser interessante por isso, isso e isso. Tentar algo novo pode ser interessante por isso, isso e isso.
talvez eu tenha essa habilidade. Vai ser gostoso também me colocar no lugar de aprendiz, caso seja aí para desenvolver uma habilidade nova. Vai ser gostoso me testar em outros contextos, ter experiências novas. Então a gente vai ter essa abertura para pensar pelo lado positivo, trazer um quê de esperança diante do novo, diante do porvir. É isso aqui. Bom, um adendo que eles estão reforçando aqui, que logo no início eu ia falar, acabei esquecendo, é que esses aspectos da Lua em Gêmeos em quadratura com os planetas em Virgem, Mercúrio e Marte, pode trazer um pouco de ansiedade nesse dia, principalmente à noite, tá? Tem uma dificuldade para dormir, um fluxo de pensamentos mais acelerado. Então, se você puder colocar práticas de relaxamento ao longo do seu dia e à noite ter uma atenção maior com o tipo de conteúdo que você vai acessar, evita estar acessando notícias, por exemplo, filmes de terror ou qualquer outro conteúdo que você sabe que vai baixar a sua vibração. Se proteja, se blinde energeticamente. Vale lembrar que estamos em uma temporada leonina, que é um signo muito magnético e de uma cocriação assim expandida e rápida, fluida. Então tem um quê de fluidez e de rapidez aqui, de velocidade realmente na manifestação daquilo que a gente intenciona, consciente ou inconscientemente. Por isso, cuide da sua vibração. É um período em que a gente deve ter uma atenção maior ao nosso fluxo de pensamentos e sentimentos, porque tem uma velocidade na cocriação daquilo que a gente intenciona, seja consciente ou seja inconscientemente, tá? Reforço aqui, porque nem tudo a gente tem consciência. Tô assistindo aqui um filme de terror, tô gritando lá por causa da cena, tô me assustando. Eu tô consciente do que eu tô cocriando através desses sustos aí que eu tô tomando, desse medo que eu tô sentindo por causa do filme? Eu não tenho consciência. Mas daqui a pouco se manifesta aí uma situação na sua vida que você vai ter medo também, que você vai ficar assustada também. Entendeu? Então presta atenção ao tipo de conteúdo que você consome. Não é que você não vai assistir nunca mais filme de terror, mas em determinados períodos a gente deve ter uma atenção maior à nossa vibração, né? Uma atenção maior ao nosso campo eletromagnético, entendendo que tem uma velocidade de manifestação. Então, intencione isso pelo lado luz. Consuma conteúdos que vão elevar a sua vibração. Dê preferência a assistir, por exemplo, comédias nesse período, que a energia leonina ela é muito alegre. Então imagina, você vibra no lado luz desse campo energético que está disponível aqui para gente. Aí você vai rir e cada vez que a gente ri, as nossas células, gente, recebem o riso de uma forma tão positiva que se a gente soubesse, a gente ria mais. Sabia? A gente brincava mais. A gente permitia a leveza nos atravessar mais também. Se você é uma pessoa mais séria, mais rígida, veja arquétipos como o arquétipo do Sol, que está conectado até a energia leonina, por ser regido pelo Sol. O arquétipo da criança também nos conecta muito com essa leveza. Mas observe que cada caso é um caso e você precisa entender até os outros aspectos do seu mapa, da sua personalidade, para sentir se ressoa de verdade com o seu campo ou não. Procure pesquisar também lado luz, lado sombra dos arquétipos, tá? Mas são arquétipos que nos colocam em contato com vibrações mais elevadas e com a leveza junto à vida, diante da vida, né? Na condução aqui dessa nossa encarnação. Certo, meus amores? Vibra na luz, procure rir mais nesse período, dê preferência a comédias, a seja filmes de comédia, seja assistir um stand-up no YouTube, por exemplo, ou aquela blogueira que é engraçada, aquele blogueiro que é engraçado. Eu tiro um momento todos os dias para poder consumir memes, para dar a minha. Eu brinco que é a minha dose de gargalhada diária. Tem um canal também que eu adoro, é do Matheus. Ai, gente, ele faz trollagem com o pai. Mas é muito engraçado, eu juro. Pelo menos eu acho engraçado, né? Eu sei que não é tudo que faz todo mundo rir, mas eu acho muito engraçado. Se vocês colocarem assim no YouTube, Matheus Calvície, vai aparecer,
vai aparecer uma trollagem dele. Toda vez que eu vejo essa, eu choro de tanto. Eu choro de tanto rir. Mas assim, eu sou meio fraca pra rir, né? Eu dou risada de tudo. Então não sei se é todo mundo que vai gostar. Mas enfim. Bom, vamos finalizar aqui essa mensagem. A lua tá em Gêmeos. Se deixar, eu vou ficar falando até. Vai dar sexta-feira, eu tô aqui falando a mensagem ainda pra vocês. É isso, meus amores. Desejo uma linda quinta-feira pra você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.